Fala galera, beleza? Wilker Sub aqui. No último dia 16 de setembro participamos de uma palestra que teve aqui em Guarapari em relação à segurança na pesca sub. Palestra top, ótima, tá? Paulo Pacheco, Peçanha, só agregaram informações boas. Esperamos que da próxima vez mais gente possa participar, entendeu? Porque foi poucas pessoas, e os poucos que foram, eu acredito que todo mundo ali aproveitou bastante, teve bastante informação boa, segurança, entendeu? Da próxima vez, galera, esperamos que mais pessoas possam participar, mas muito boa palestra. Paulo Pacheco, sempre passando informação boa aí em relação à segurança na pesca sub. O bombeiro Tenente Peçanha, ele também agregou muita informação boa em relação a salvamento, colocar em cima do barco, como colocar, como proceder, os números de segurança que a gente tem que ter. Então, galera, da próxima vez aí, quem puder, participe, porque só agrega. Obrigadão. Fala, galera. Parabéns a todos os envolvidos aí na palestra aí de segurança aí. Lembrando que aprender ainda mais voltado para a segurança nunca vai ser demais. Tamo junto. Valeu! Cara, então, palestra aí com o Peçanha, Paulo Sérgio, esses caras aí foi top demais, entendeu? Aquele melhor do mundo. Quanto mais saber, o saber nunca é demais, né? E os caras são aí mestre na arte da pesca, do salvamento também, de vidas, né? Topzera. Valeu. A palestra eu achei muito boa, muito interessante, entendeu? Muitas coisas ali para questão de aprendizado foi bom, né? Acho que deveria ter mais algumas, né? Quanto mais informação melhor, mas foi top. Parabéns aí, a galera aí que desenvolveu, o pessoal, todo mundo aí. Foi top. Pra mim foi top. Gostei muito. E na próxima, tamo junto. Rapaz, foi incrível, cara. Na moral mesmo, as dicas que deu foi sensacional. Né? É uma coisa que a gente nem espera, né? Que pode apresentar perigo pra gente. Coloca a gente num risco ali que nem sabia o que acontecia. Né? O maior perigo de você sair e não voltar pra casa, né, cara? Deus me livre guarde. Ou então até acontecer com um colega na hora, no momento lá do mergulho. Você tá se divertindo, fazendo lazer, ou alguns trabalhando, né? E o mais bacana, cara, que aconteceu foi o seguinte, a linguagem, cara. Falou de um jeito simples de entender, que o pessoal experiente entendia e até quem estava começando agora, entendeu? Foi muito bacana, foi aquele formato de bate-papo. Pô, a parada foi massa mesmo, cara. Tanto lá a questão dos riscos, né? E caso aconteça alguma coisa, a questão ali do suporte à vida, no caso dos primeiros socorros, né? Que passou lá. Pô, cara, foi bacana pra caramba aquele ali. Foi sensacional. Pode ter certeza que mudou a forma de eu enxergar o risco, né? Enxergar o perigo nessas coisas. Pô, valeu mesmo. Obrigado, cara. Um abraço. Somos apaixonados pelo mergulho e temos diversos tutoriais gratuitos que podem ser acessados agora sem nenhum custo. Temos acesso às principais distribuidoras de equipamentos de mergulho e damos assessoria gratuita para você escolher e comprar o seu equipamento de mergulho livre ou pesca sub. Entre no site oficial mergulholivre.com.br. A atenção de vocês aqui, para quem não conhece, aqui é o Tenente Missão Peçanha, primeiro tenente subcomandante da Companhia do Corpo de Bombeiros de Anchieta, atuação na área de salvamento aquático há 12 anos, mergulhador do Corpo de Bombeiros. Meu amigo, todos. Obrigado, Adiel. Valeu. Eu tinha escrito ali um script do que eu ia falar. Primeiro a gente agradece, eu quero agradecer a presença do Paulo Pacheco como primeiro palestrante aqui, que muito abrilhantou o nosso encontro. Agradecer os desenvolvedores desse evento aqui, né? Na figura do Adiel, também em nome dele eu agradeço todos os participantes e quem desenvolveu o evento aí, o pessoal da equipe, né? Que isso é muito importante para a gente poder não só ganhar conhecimento, mas como também levar segurança para quem não está aqui, por exemplo, pode amanhã ser um dupla nosso numa operação de mergulho, né? Eu falo operação de mergulho, vamos que combinar o termo. Operação de mergulho é toda
atividade que a gente desempenhar em razão da apneia embaixo d'água, beleza? Seja pesca ou seja descer de forma recreativa. Eu vou falar a operação de mergulho, né? Uma atividade que a gente vai parar de respirar, mergulhar e fazer alguma coisa, tá bom? Quero até convidar um colega e aluno, né, Dioguinho? Se você puder vir aqui me acompanhar. Tem mais GV aqui, além do Diogo? Você tá reciclado, Diogo? Você tá reciclado? Parabéns, viu? Eu que vou assinar seu atestado lá de profissional reciclado na área de salvamento aquático. Puxa uma cadeirinha aqui. O jogo vai embelezar o palco. Meu reciclado. Tem mais GV aí, né? Você tá reciclado? Não, né? Ano que vem a gente recicla. Esse ano você não vai trabalhar na área, não, né? Tem mais alguém aí que já fez curso de formação de guarda-vida? Vou falar aqui embaixo, gente. 50 anos atrás? Antes de 2014? Antes de 2014, né? Então se for fazer agora. Eu dei aula pra você? Você fez curso de guarda-vida? Não, né? Não. Beleza. Ninguém fez curso de guarda-vida, então olha só. A Celinha já fez não? Você nunca fez? Olha só, gente, vocês estão convidados a fazer. Daqui a pouco vocês vão entender até o porquê, tá? O curso de guarda-vidas é oferecido pelo Corpo de Bombeiros, tá bom? Ele, obviamente, capacita os profissionais que querem trabalhar na área de salvamento aquático e esse trabalho é predominantemente exercido pelas prefeituras dos municípios. Beleza? As prefeituras contratam guarda-vidas anualmente ou trimestral ou, enfim, de 6 em 6 meses para exercer essa atividade de segurança e prevenção, né? Contra afogamentos. Todos os municípios, basicamente, estão ligados ao Corpo de Bombeiros dessa forma, alguns até por meio de convênio, e embora algumas pessoas possam procurar, né, o privado, né, o particular pode procurar o Corpo de Bombeiros para fazer esse curso de forma paga, aí pagam um documento de arrecadação única, né? As prefeituras conveniadas têm o poder de isentar, de fazer isenção desse pagamento aí, tá bom? Então assim, se vocês, como profissionais ou como mergulhadores, pescadores amadores, quiserem fazer, não tem ali necessidade, se vocês procurarem os meios, não tem necessidade de desempenhar nenhum recurso, além daquele que vai ser comida lá no hora do almoço e tal, né? Esse que é normal para você estar ali fazendo um curso, mas você não vai ter que desempenhar ali uma matrícula. Tem prefeituras conveniadas que fazem isso. Os cursos são feitos em basicamente todas as prefeituras do litoral do litoral capixaba, beleza? Aí mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor porque que eu citei sobre isso. Primeiro que eu tenho que fazer propaganda da minha empresa, né? Eu sou tenente do Corpo de Bombeiros, sou instrutor dos cursos de formação de guarda-vidas, trabalho na área de salvamento aquático há 12 anos, desde que eu entrei no bombeiro, tem 12 anos que eu sou bombeiro, e também sou militar mergulhador do Corpo de Bombeiros, mergulhador autônomo, fiz um curso de especialização em mergulho autônomo do Corpo de Bombeiros, e a gente chama popularmente conhecido às vezes até por CEMALT. Os outros corpos de bombeiros também têm esse curso, é um curso muito conhecido nacionalmente e reconhecido aqui no estado e nacionalmente também. Beleza, gente? Então vamos começar. Eu pedi aqui, até para poder explicar, eu pedi o Diogo, que é colega e é formado no curso de formação de guarda-vidas, porque daqui a pouco, se a gente for falar, né, um pouquinho superficialmente, não quero me comprometer, porque também o curso é de 4 semanas, né, Diogo? Então a gente não vai sair daqui formado, obviamente, mas se a gente falar um pouquinho do escopo do atendimento emergencial, o Diogo vai estar aqui para ajudar a gente, e eu acredito que pode estar até um pouco mais atualizado que eu, dado aí a sua investida recente no curso de formação. Beleza, vamos lá. Segurança do mergulho livre, falando de pesca submarina. Nosso objetivo aqui
Se eu desenquadrar, você pode falar comigo, tá? Pode ficar que eu me mexo bastante. A gente pode falar aqui dos nossos objetivos. Um deles, garantir segurança da própria pessoa que está mergulhando, né, durante a atividade de mergulho. Então, o que eu preciso saber no quesito segurança dentro da pesca submarina, né? E o segundo objetivo é garantir a segurança de terceiros, né? Então, eu garanto a minha segurança, eu garanto a segurança do meu dupla. Meu mergulhador está estabanado, meu dupla é mergulhador estabanado, o que eu vou fazer para garantir a segurança dele? De começo, né, o estabanado você já fala para sair da água, não tem muita conversa, o cara não vai te ouvir, né? Paulo Pacheco estava comentando que o cara estava querendo, Bruno também comentou, né? Ele queria desse jeito, bicho, você já fala para o cara sair da água, não tem, quando a cabeça, se for cabeça dura, vai ser difícil de trabalhar a segurança, né? É lógico que a segurança depende da gente, mas também depende meio que de forma emprestada, né, de todos que estão ali. Então, assim, segurança depende de quem nem sabe de segurança, mas está propenso a saber. Isso também depende dele, né? Vamos lá. Contextualização. Os riscos envolvidos em uma operação de mergulho são sempre proporcionais à atitude do mergulhador. Então, assim, mergulhar em Fernando de Noronha, igual a gente estava comentando aqui no break, a Carol Meyer falou, Carol Meyer, para quem não conhece, é uma mergulhadora pneísta, recordista mundial, comentou em um seminário lá no Corpo de Bombeiros, que eles estavam presentes, mergulha mais de 100 metros, lá ela estava treinando, ali perto dos 70, 80, lá em Fernando de Noronha, fora da plataforma continental, porque tal, e tinha muita barracuda, eu estava comentando, mergulhar em Fernando de Noronha é um risco? Por si só, não, porque o risco depende da sua atitude frente àquele perigo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. É a mesma coisa que falar, as praias do Havaí, para quem surfa, o pessoal que usa os esportes aquáticos, as praias do Havaí são perigosas, são mais arriscadas? Depende da atitude do profissional que vai se colocar naquela praia. A gente pode falar no máximo que a oceanografia do local, ela permite, ela apresenta mais desafios. Mas se a praia é perigosa, né? Se é um risco aquela praia, vai depender de quem vai estar lá dentro da água. Se eu não entrar, não é um risco. Então, assim, por isso é uma questão de visão comportamental. Então, segurança, ela depende da atitude, os riscos dependem da atitude, né, do mergulhador. Esse é um ponto. Depende também do investimento que ele faz em treinamento. Então, assim, mergulhador, é lógico que, vamos falar daqui a pouco também, vou relembrar, o mergulho em apneia, principalmente a caça sub, ela é pouco explorada no mercado no mercado acadêmico, né? São poucos lugares que dão aula de caça sub e poucas pessoas que procuram. Às vezes as pessoas querem só comprar equipamento, falar que vão mergulhar 10 metros. Para o amador que nunca mergulhou nada, ele acha que vai comprar um equipamento, igual criança, né? Acha que vai comprar um equipamento, vai mergulhar 10 metros, vai matar um dentão, um sargo, né? Que daqui a pouco está indo lá para fora matar cavalo. Ele acha que é assim, né? Então, assim, investimento em treinamento também é um outro aspecto, porque todo treinamento que envolve pesca sub ou mergulho vai passar pela capacitação de segurança. Isso aí é inconcebível a gente ter algum treinamento que fale sobre uma operação que envolve riscos, né, perigos, e que não fale de segurança, né? E também do equipamento. Equipamentos aí, o mercado, né? O mercado ele se propõe a vender qualquer coisa que você quiser comprar. Vai ter gente querendo vender qualquer coisa que você quiser comprar. Cabe a você um pouquinho de investimento, com noção de segurança, buscar algo que tenha qualidade. Entendeu? Vai comprar uma arma, busca, pesquise no mercado, que arma é essa, quem já comprou, pergunte. Então, assim, você vai comprar um cinto de lastro, vai fabricar um cinto de lastro, você acha que a capacidade que você tem de fabricar um cinto de lastro vai englobar a sua percepção profissional de segurança? Você trabalha nessa área, você vai fabricar uma fieira, existem fieiras profissionais, você vai fabricar uma,
Será que essa percepção que você está tendo é aceitável do ponto de vista técnico para o lugar que você vai mergulhar? Então, assim, são todas percepções que vale a pena a gente colocar num contexto, fazer uma somatória e chegar a uma conclusão. Não estou aqui dizendo, refutando que tem arma que não presta. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tem fieira que não presta, é proibido tal coisa. Não é esse o aspecto da fala. O aspecto é saber, conhecer de procedimentos de segurança. Depende de você, e quanto mais você conhece, menos você se coloca em risco. Bom, atualmente o ensino formal, como a gente falou, ele é pouco ofertado nessa área, né? E se conhece muito pouco sobre a atividade de mergulho livre e seus incidentes. Alguém quer arriscar por que a gente conhece pouco sobre os incidentes de mergulho? Alguém quer dar um palpite? O palpite é bem-vindo. Eu vou arriscar um palpite aqui. Quando eu vou pesquisar, se eu for pesquisar no banco de dados do Corpo de Bombeiros atendimentos à emergência, né, a gente tem poucos atendimentos. Na verdade, a gente tem uma área de sombra em atendimentos de emergência a mergulhadores, apneístas, a mergulhadores que estavam praticando caça sub. Isso porque a prática da caça sub, né, um palpite que eu tenho para dar, lógico, pode ter vários outros, mas é porque a prática da caça sub ela não está aproximada do modal logístico que ofereça um melhor atendimento de emergência. É simples, né? Você está mergulhando lá, eu não posso falar mergulhando na morte, né? Você está mergulhando lá perto da morte, né? Você está vendo ela assim, está mergulhando. O que tem ali perto de atendimento de emergência? Repito, eu não estou aqui para falar que é proibido mergulhar em offshore, costão, não estou aqui para falar isso não. Eu estou aqui para suscitar, né, na mentalidade nossa o que é aspecto de segurança. Alguém já pensou nisso? Eu estou saindo para mergulhar 30 km fora, às vezes lá no sul da Bahia o pessoal sai 60 fora lá nas partes lá de Abrolhos, as partes que são permitidas a caça lá, 60 km fora, o próprio Abrolhos deve ser 70, 80 fora. Então assim, não tem serviço de emergência próximo. Então você já está se colocando numa situação que a emergência está mais de uma hora de você, né? Assim, se houver atendimento, porque às vezes não há nem comunicação para atendimento. Então, a revisão da Sobrasa, a Sobrasa, para quem não conhece, é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Ela fez uma revisão sobre aspectos de segurança na prevenção contra acidentes de mergulho, né? Procura difundir os conceitos relativos a uma nova definição do afogamento, sua nomenclatura e classificação, divulgar uma nova cadeia de sobrevivência, reconhecer o afogado, oferecer flutuabilidade ou retirar esse afogado da água e oferecer suporte básico de vida, é a tal da cadeia de sobrevivência, que você faz de maneira progressiva para garantir a sobrevida de quem se colocou numa situação de risco, potencialmente, e foi acometido pelo trauma, né, que é o afogamento. E tratamento e mais recentes abordagens do mergulhador de apneia afogado. Uma reflexão é o seguinte, antes da gente começar, né? Os aspectos positivos dos esportes terrestres, como virilidade, presunção e agressividade, tornam-se extremamente perigosos na água, onde o mergulhador só pode contar com a própria capacidade de experiência e onde não existe qualquer estrutura de socorro, como a gente comentou aqui, em caso de emergência. Na água, a maioria dos acidentes tem como causa a escolha do mergulhador entre o risco e a segurança. Então assim, Usain Bolt, 100 metros rasos, virilidade, presunção, agilidade, o cara explode, o cara ele chega extenuado no final dos 100 metros rasos e treina para cada vez desprender mais energia possível usando o seu próprio corpo. No mergulho é ao contrário. Nós não temos que treinar para ao final de uma apneia chegar o mais extenuado possível.
Nós temos que treinar para, ao final de uma apneia, chegar de maneira mais segura possível, podendo fazer uma reciclagem gasosa e fazer um novo mergulho a partir dali. Alguns esportes terrestres, a maioria na verdade, futebol, você pode presumir o que vai acontecer se você chutar uma bola de trivela. Ela vai fazer uma botar não sei o que, parará. Você tem essa permissão, porque você não está colocando nada em risco. Mas agora, eu perguntei aqui se o colega mergulhou lá no Belu se ele tinha passado por teto físico, porque é um navio, né, capaz de ter teto físico lá. Eu tenho certeza que no Victor ele tem. Nunca abordei teto físico, nem mesmo no mergulho autônomo. Já mergulhei no Victor 3 vezes. Você não está como mergulhador, profissional ou amador que seja, depois desse nosso bate-papo aqui, você não está autorizado a presumir que nada vai acontecer se você passar no teto físico. Você não, honestamente falando, isso, se você é um cara honesto, você não está autorizado por si mesmo a presumir alguma coisa para executar no mergulho livre. Você desceu, você viu uma loca, essa loca tem passagem, é 1 metro de diâmetro, você vai presumir que nada vai se desmembrar dessa loca e que você não vai ter nenhum enrosco no seu material e que tem um peixe lá do outro lado, você nem viu. Você não está honestamente autorizado a presumir isso. Por que você não está? Porque você só tem ali no máximo 1 minuto de operação e você tem que voltar com um pouco ainda de ar que te resta para safar alguma situação de segurança. Você não tem que voltar extenuado com o seu ar já acabado e espasmando. Você tem que voltar com o ar que te resta, inclusive para desalagar o snorkel. Está aí um elemento que foi citado aqui pelo Pacheco. Bacana falar de snorkel na boca, né? Mergulhador caçador desce mordendo o snorkel, sem tirar. Tem algumas pessoas que tiram. Mas se a gente pensar por esse aspecto, se você mantém um snorkel na sua cavidade, você vai automaticamente lembrar, você vai voltar com o ar para poder desalagar o snorkel. Isso pode ser um processo seguro, um procedimento seguro. Agora, se você voltar com o snorkel alagado fora da cavidade, fora da sua boca, você pode passar por uma situação de não se lembrar de... Aliás, você não vai lembrar de desalagar o snorkel, porque você vai respirar pela boca quando você voltar. Então você pode usar desse tempo, desse volume que tem, para dar mais um gásinho na briga com o peixe, que vai virar uma coisa pessoal, parece que ele olha para você com a cara do Rambo. Você puxa a faca e fala, agora você vai tomar de facada. Você chama o seu amigo debaixo d'água, você esqueceu que você está em apneia, acontece, pessoal mais experiente aqui, com certeza já esqueceu que está em apneia. Eu que não tenho muita experiência como hobby, mergulho, caço como hobby, eu já esqueci várias vezes. Então assim, você esqueceu que você está em apneia, puxa a faca, você quer dar na cara dele, você quer chamar o colega para dar um outro tiro, o badege é grande, você quer largar, entendeu? Então assim, procedimentos de segurança, o snorkel na cavidade bucal, ele vai te lembrar de desalagar, você vai voltar com um ar no seu pulmão sem estar exposto, né? Vamos lá, uma reflexão, para a gente começar a falar de operação segura, deixa eu só diferenciar aqui para o nosso combinado, tá? De repente você jogar aí no Google, o que é risco, o que é perigo, vai vir vários especialistas da área de gerenciamento de risco, vai vir um monte de bombeiro aí para falar, mas isso aqui é um combinado nosso para a gente falar a mesma língua até o final da nossa demonstração aqui, da nossa conversa, tá? Identificação dos perigos mais gerenciamento de risco torna a sua operação segura. Só que o que é perigo e o que é risco? Perigo é algo que acontece de forma passiva. Uma cascavel, por exemplo, venenosa, ela é um perigo, mas ela só é um risco se você se coloca numa distância tal qual ela pode te dar um bote e picar você. Isso é o risco de lidar com algo, com um perigo, né? O perigo ele é de forma passiva, há uma caravela lá no mar, uma água viva, um ouriço,
Todos são fatores de perigo no ambiente de pesca sul, né? O teto físico. Agora, o risco que vai ser aceitável ou não é o quão a sua atitude, né, vai se colocar frente a esse perigo. Beleza, gente? Vamos lá. Então, as fases da caça sul. Vou falar antes das fases e a gente pontua cada uma delas como se fosse um brainstorm aqui, da gente lembrar de pontos de segurança. E eu tenho certeza aqui que todo mundo que já embarcou para mergulhar fora já esqueceu de algum desses que a gente vai falar, inclusive eu. Tá? Planejamento. Você não sai aí embarcado ou para mergulhar, raramente você sai, você acorda de manhã, toma um café, olha para a água, vou mergulhar agora. Raramente. Né? Você está na praia ali tomando cerveja, vou mergulhar agora. É raro isso acontecer. Né? Então você planeja, pelo menos um dia antes, naturalmente, aí uma semana antes, 3 dias antes, planeja que você vai mergulhar. No seu planejamento, você coloca, seria interessante, do ponto de vista de segurança, você colocar quantas noites de sono você vai ter na véspera, o que você vai comer de véspera, o que você vai beber, ou melhor, o que você não vai beber de véspera, né, Bruno? E o que você vai fazer durante o período da operação. Então vamos lá, você vai levar um catanho, vai levar uma ração, uma comida, para quando você for fora, porque você sabe ali que de 8 a 10 horas você vai ficar num local e hostil. Você vai se alimentar bem, você vai dormir bem, porque você sabe que no outro dia você vai precisar de todos os nutrientes que você vai ter no seu corpo e de bastante energia para poder desempenhar com a sua, pela vontade que você tem, né? Desempenhar aquela energia de mergulho e caça sul. Tá bom? Treinamento e a boa condição de saúde antes de mergulhar. A gente estava falando aqui né, na palestra anterior, o Paulo citou uma pessoa que não é sedentária, uma pessoa que não é fumante ativo, uma pessoa que frequentemente, que não consome álcool em excesso, com frequência. Essa é a atitude, assim, de garantia de segurança do ponto de vista fisiológico para alguém que vai planejar uma operação de mergulho. Tá bom? Sair acompanhado com apoio de superfície. Você não vai ancorar o barco, deixar o barco ancorado sem ninguém em cima e cair em 2. Isso aí não é, do ponto de vista de segurança, isso aí não seria tão aceitável assim, quanto seria alguém ficar no barco, ou o barco ficar bem ancorado numa estrutura física, né? Ou você colocar 2 ancoragens, 2 garateias, ou uma âncora e uma garateia, para você ter sempre uma segurança naquele ambiente seu, que é o seu ambiente seguro. Hoje em dia na Europa, na Espanha, se o barco tiver ancorado sem ninguém em cima, isso é multado. Aí, ó, não é da nossa legislação, a maioria do Brasil acredito que não legislou sobre isso aqui, mas aí, ó, é uma questão provavelmente proveniente de aspectos de segurança. Ancorar barco sem ninguém em cima é passivo de punição fora. O principal, vou falar de novo, por favor. O principal, você tem um adequado intervalo de superfície entre um mergulho e outro. Daqui a pouco a gente vai falar por que desse intervalo de superfície. Mas o que é um intervalo de superfície adequado? Basicamente, é respeitar a saturação de CO2 na sua fisiologia, no seu sangue. Tá? Eu quero aqui, não é a intenção a gente se apegar a muitos termos técnicos, porque a nossa intenção é mais falar de segurança, de fisiologia do mergulho. Mas, basicamente, quando você faz vários mergulhos repetitivos, sem eliminar a porção de CO2 que você tem saturada no sangue, você começa a a empobrecer o seu sangue de oxigênio, a deixar ele mais rico em carbono, né? Em dióxido de carbono, melhor falando, né? E isso traz sérios riscos à saúde, tá? Lembrando aqui de fazer a diferenciação, não é monóxido de carbono, é dióxido de carbono. É o gás que a gente exala na hora que a gente respira. O monóxido é proveniente de queima de combustível, aquela outra história lá que também é nociva à saúde, mas aqui a gente está falando de CO2.
Quanto mais você desrespeita os intervalos de superfície, mais você está propenso a sofrer as consequências fisiológicas do seu corpo dessa substância. Tá? Daqui a pouco a gente vai citar algumas consequências de haver dióxido de carbono em excesso no corpo. Tá? Vamos lá. Isso aí, ó. Reconheça as condições estressantes do mar sobre a navegação, a gente saindo ou voltando. Reconhecer condições estressantes do mar, na verdade, para muitos pescadores experientes e muitos navegadores experientes, não precisa nem sair. Às vezes tem gente que nem sai de casa, já sente como é que vai estar o mar naquele dia, porque tem experiência no assunto, porque já conhece a sua localidade, porque conhece o período do ano em que se está planejando uma operação. Então, conhecer as condições estressantes do mar e do tempo, visibilidade, temperatura, as correntes da maré, as correntes oceânicas, é importante para a gente trazer esses aspectos de segurança para a nossa operação também. E só mergulhar se for seguro, se aquelas condições de mar estiverem seguras. Aqui, um pouco paradoxal, né, Paulo, que a sua experiência enriqueceu a gente aqui no assunto, o mar um pouco mais agitado dá uma melhor condição para o caçador, para o mergulhador caçador, né, pescador, porque o peixe ele vai estar, ele vai se distrair e vai estar com menos atenção a pequenos ruídos embaixo d'água. Parece que é isso, né? Então a gente tem um lado um pouco paradoxal aí, mas é claro que a gente sempre vai poder compensar um risco, um perigo, né? Gerenciando o risco. Às vezes colocando uma boia e não uma fieira, porque o mar está muito alto, balançando muito. Às vezes caindo em trio em vez de cair em dupla. Às vezes com a embarcação em vez de fundeada, motor ligado, e fazer uma rápida incursão ali naquela localidade, fazer uma pedrinha de Badejo conhecida aí que os meninos têm, tá bom? Só mergulhar se for seguro. Urgências, saber como evitar um acidente e saber como identificar um acidente para ajudar nesses casos. Estava falando com um colega aqui que houve aquele incidente lá no Pelúcio, né? Você identificou, aí receio, né? Pelo que você estava me contando, você identificou que houve um incidente com o mergulhador que era o seu dupla na hora que ele começou a espasmar, correto? Então você soube identificar esse incidente. De repente, se fosse um mergulhador em desenvolvimento, alguém que estava começando a mergulhar, não iria identificar que isso era algo, um incidente na operação, ou que isso era algo tão grave assim. Mas você soube identificar rapidamente, e na apneia o tempo é muito mais importante do que o tempo de reação, né? É muito mais importante do que o tempo de reação em outras situações de perigo, né? Justamente porque a nossa fisiologia, a gente tem ali até 3 minutos, de maneira geral, né? Para fazer um socorro no ambiente da apneia. A supressão de oxigênio de até 3 minutos é algo assim que na literatura ela traz como um tempo em que se deve trazer a pessoa de volta para cessar essa supressão de oxigênio. Então, assim, 3 minutos é um tempo muito pequeno para a gente fazer um mergulho, identificar um resgate. Isso pode acontecer de forma muito silenciosa, isso pode evoluir de forma muito rápida, tá? Então, saber identificar é muito importante para a gente dar uma assistência à saúde daquele mergulhador que possivelmente se colocar em situação de risco. E fazer checklist de materiais de primeiros socorros que estão embarcados. Por exemplo, vai sair numa embarcação, lembre-se de perguntar para o marinheiro ou para o capitão da embarcação se tem material de primeiros socorros. Todo marinheiro responsável, né, quem faz o curso de arraiz amador, ou de mestre, ou de capitão, sabe que tem que ter material e checklist. E qualquer embarcação que sai para mergulho, sabe que tem que ter. O capitão vai saber que tem que ter, se for profissional, claro, vai saber que tem que ter suporte de oxigênio para poder fazer, prover oxigênio no caso de incidente de mergulho. Tá bom? Então, perguntar sobre material de atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, e perguntar sobre material de provedor de oxigênio, não é feio, não é assim, rude com o capitão da embarcação, é algo que é essencial à nossa segurança na operação de mergulho. Bom,
Estabelecimento, chegou no local ali, foi navegando, chegou no local. Você tem que utilizar uma boia de superfície, tem que ter um instrumento de corte afiado à distância do seu braço. Então, quer dizer, no seu corpo, à distância do seu braço, de preferência para a parte interna do corpo, não causar nenhuma situação de rosto, tá? E tem que estar bem posicionado, reavaliar o seu exame médico anual. A bem da verdade, o seguro todo ano você fazer um exame médico para mergulhar, para aqueles que mergulham com muita frequência ou profissionalmente. Isso é seguro. Bom, gente, a gente teve aí casos de mergulhadores, amadores e profissionais, que foram acometidos por Covid e que, assim, ao não realizarem exames médicos de rotina, tiveram sequelas por conta de mergulho. Aí os casos conhecidos, né, que eu conheci, foram na área de mergulho autônomo, mas bem poderia ser também na área do mergulho em apneia, entendeu? Justamente porque você está se colocando num local que não é o seu habitat natural. Então você pode sofrer danos, o seu organismo pode sofrer danos devido à pressão da coluna d'água que está sendo exercida sobre você. Isso muda toda a estrutura fisiológica das suas trocas gasosas. Tá? A distância de embarcações com embarcações, a distância de embarcações aos piers, a distância de embarcações a estacas, pedras, correntes, redes e seres marinhos perigosos. Tá bom, gente? E observar o local mais seguro para entrar na água. Pessoal que gosta de caicar ou pessoal que gosta de chegar bem perto, me dá mais meio metro aí de embarcação para poder não ter que nadar ali tanto. Cara, sempre observe o local para entrar, não o local que você vai mergulhar. Até que do ponto de vista da caça, da pesca subaquática, não é interessante você bater motor em cima do local de mergulho. Tanto pelo teto físico da embarcação, quanto pelo barulho que você vai provocar naquele local de caça. Então, assim, chegar perto com a embarcação, só para não ter que nadar, para mergulhar, às vezes é uma atitude ali preguiçosa, mas que não é só preguiçosa, que vai estar atacando a segurança da sua operação. Tá bom? Sobre a execução da pesca em apneia, né? A gente tem que se habituar a sair da água em caso de relâmpagos ou trovões. Isso é uma questão de segurança. Tá? Você está lá pescando, fechou o tempo, relampejou, trovoada, repangalejou, trovoada, o mar vai começar a subir, cara, não enfrenta. No outro dia você vai mergulhar de novo. Não crie uma situação pessoal porque você está com a fieira vazia ou com a boia vazia. Não crie uma situação pessoal com o cenário. Respeite a natureza, respeite a sua operação de mergulho. Tá? Livrar-se do cinto de lastro em caso de emergência. Importante sempre procurar fivelas de desengate rápido. Aí tem vários modelos no mercado. Tá? E sempre que você precisar e perceber uma situação de risco, livre-se do seu centro de lastro. Tá? Evitar hiperventilação, evitar hipoglicemia. Como é que a gente evita hipoglicemia? Cadê meu profissional de educação física? Como é que a gente evita hipoglicemia? Fala para mim, Cezinho. Evitar que o nosso sangue fique hipoglicêmico, fazendo um bom balanço nutricional, talvez. Evitar se colocar muito tempo sem comer, carboidrato de cadeia complexa, né? Evitar ali o consumo de álcool excessivo, coisas que abaixam a glicemia do sangue. Exatamente. Então ali, cara, profissionais na área de nutrologia, de educação física, profissionais experientes de mergulho já sabem disso. A pessoa não vai mergulhar ali não é um treino em, como é que chama aquele treino que a gente não come nada, de um dia para o outro, faz aquele jejum intermitente para mergulhar. Isso está totalmente ao contrário de uma operação segura. O mergulho ele não se parece com nada de treino terrestre, de esportes terrestres, ele é uma coisa diferente. Porque se você fizer um alto consumo de carboidrato, né, antes de um treino de apneia, de mergulho, o carboidrato em si vai gerar um inchaço abdominal.
atrapalhando até o consumo de oxigênio. Né? Então acaba piorando sua apneia. Sua oxigênio fica vai mudar a flutuabilidade também, que provavelmente produz gases, mais gás, proteína, né? O excesso de proteína, excesso de carboidrato, você vai produzir mais gases internos, né? nas suas vísceras, você vai mudar a sua flutuabilidade, vai ficar boiando lá, igual um baiacu lá para poder mergulhar, você não, saiu do churrasco para mergulhar agora à tarde, bicho, isso aí você tomou cerveja, você comeu meio quilo de carne, meio quilo é pouco às vezes, né? Pra galera que é do churrasco mesmo, você vai, vou mergulhar agora à tarde, vou só tomar uma água aqui, bicho, você tá brincando com a sua própria saúde e se colocando numa situação de risco. Tá bom? Uso de álcool, tabaco, nem preciso falar aqui. Alimentos pesados, estamos falando aí, ou drogas. Quando está escrito drogas ali, né, a gente não está só falando de questão de drogas ilícitas, não. A gente está falando de fármacos. Possivelmente, a gente teve um incidente de mergulho aí, o colega estava falando, né? Seria interessante, Ediel, a gente trazer, de repente, uma próxima, né? Trazer alguém que foi... que se colocou, que foi acometido por um incidente. Ou você que houve tentativa de falar com um amigo aí, não foi possível ali por causa da agenda dele, mas é muito bacana a gente trazer os caras, né, que já foram acometidos por incidente de mergulho, para trazer experiências para cá, tá? Mas provavelmente por conta de uso, possivelmente, né, por conta de uma questão clínica, uso de fármaco, tomou um remédio ali para evitar né, o balanço, para evitar passar mal, não respeitou o tempo de ação do remédio, e foi mergulhar. Outra coisa também que é muito comum em mergulhadores, mais do mergulho autônomo do que o de apneia, tá? Quem já ouviu falar naquele remédio? Minha esposa até falou comigo que lá o nome popular é seca-meleca. Você toma um remédio descongestionante, né? Você está ali com o nariz congestionado, o ouvido não consegue compensar, e você toma um remédio descongestionante, e aí vai mergulhar. Não é, do ponto de vista da segurança, é arriscado você fazer isso. Você pode perder ali o período de ação do medicamento, né? Se colocar numa situação, no meio da sua operação de mergulho, passa o período do efeito do remédio e você pode ter um barotrauma, você pode ter uma dificuldade em compensar, ou pior, estando lá embaixo, você pode apresentar dificuldade de descompensar na hora de subir. E aí você está se colocando numa situação de risco, em um risco físico, aí você pode ter algum trauma ali no seu tímpano, questão do tecido ali do seu pavilhão auricular. Então, garantir seu condicionamento físico e seguir regras de segurança. As possibilidades de incidente no mergulho livre. Então, todo mundo, acredito, já ouviu falar de samba e de apagamento no mergulho livre, correto? O samba ele pode presumir acontecer antes do apagamento, pode acontecer junto. Ou o mergulhador pode ter só o que se chama de samba, que é um apagamento rápido, que não demora ali, pode passar ali no máximo 5 minutos, e ele volta, apaga a luz e volta. Né? Eu trabalho com mergulho autônomo, geralmente a gente trabalha nessa altura aqui na região de 30 metros, 35, e eu aprendi, teve uma vez que eu estava sentindo um pouco de dor, eu fui tomar um Tocilax para poder evitar a dor para continuar o trabalho durante o dia. Sei que no final do expediente eu quase apaguei no fundo, eu senti que eu estava apagando o relaxante muscular. Larguei o cinto, larguei a bolsa e subi. Então hoje, nunca mais eu tomo. Quando eu começo a sentir meu corpo, eu já sei que eu estou no limite, eu tenho que dar a parada, tenho que dar. Eu não sou profissional da área de medicina, tá? Mas eu arrisco dizer que de tomar um relaxante muscular, no mergulho em apneia, a gente depende da extensão pulmonar para poder provocar a troca gasosa por diferença de pressão, ou seja, a gente abre o pulmão, usa o músculo do diafragma e a musculatura intercostal para poder abrir o pulmão, e é nessa de abrir que o ar entra. Na verdade, a gente não puxa o ar, né? De forma passiva, a gente abre o pulmão e o ar entra por diferença de pressão. A gente cria uma pressão menor dentro do nosso pulmão e o ar vai ser empurrado pela atmosfera para dentro.
Então, nessa de relaxante muscular, você pode ter tido uma reação menor, a força que você usa naturalmente para fazer essa extensão pulmonar, para poder ter essa respiração com qualidade, ela pode ter sido prejudicada, por exemplo, e esse fármaco aí acabou causando essa baixa produtividade na sua troca gasosa. Tá? A gente tem uma coisa chamada carbonarcose, também muito comum no mergulho autônomo, tá? Que é o profissional ficar narcosado. Os sintomas, né, eles se parecem com sintomas de alcoolismo. Alcoolismo não, né? Nos sintomas se parecem com os sintomas da pessoa bêbada, melhor dizendo. Né? Acho que o alcoolismo é outro assunto. Mas o cara parece que está bêbado, narcosado, fazendo coisas que são ineficientes ou simplesmente que não tem nada a ver com o mergulho que está se praticando. Às vezes o cara tira o snorkel, quer ficar se balançando embaixo d'água. Ali são sintomas de carbonarcose, que você, como dupla dele, pode estar identificando ele na hora. O cara quer tirar a máscara embaixo d'água, quer ficar calçando nadadeira, ajeitando o cinto. O cara está mergulhando. Quem aqui em sã consciência vai mergulhar para ficar se ajeitando embaixo d'água? Isso daí pode ser um sintoma que ele está apresentando de carbonarcose. Embora seja muito comum a maiores profundidades e a mais tempo de operação em tempo de fundo. Não é muito comum no mergulho em apneia. Tá? Hipercapnia gerada em decorrência de um intervalo de superfície inadequado. Hipercapnia, carbonarcose e hipercapnia são efeitos de excesso de CO2 no organismo. Tá? Então, quando você não faz o intervalo de superfície adequado, quando você não faz uma troca gasosa adequada, uma reciclagem gasosa pulmonar adequada, você está saturando menos oxigênio no seu organismo. E aí a hipercapnia nada mais é do que uma dor de cabeça, fica com a cabeça quente. Alguém aqui já ficou assim, cabeça quente, uma rápida dor de cabeça na hora da operação de mergulho? Então, o nome disso é hipercapnia, você já sabia disso? No treino de apneia. Fez várias apneias com pouco intervalo de superfície, muito comum também. Aí a cabeça esquenta, parece que vai explodir um tampão aqui no tampão da cabeça, mas rapidamente ela passa. Não é como uma dor de cabeça aí que você toma um remédio. Você respira ali uns 2, 3 minutos, ela baixa e você volta para o seu conforto ali, né, fisiológico. Subidas aceleradas para a superfície. Você pode ter uma doença descompressiva e você pode ter maior produção de CO2. A subida acelerada para a superfície também é muito mais comum, muito mais arriscada no mergulho autônomo, tá? Mergulho com suprimento de ar respirável embaixo da água. Mas se você sobe acelerado para a superfície numa profundidade muito alta, né? Muito baixa, muito alta, enfim, você está lá a menos 30, menos 40, como eu sei que tem alguns mergulhadores amadores profissionais que conseguem desempenhar, você volta muito rapidamente, né? Seja porque você tem proficiência para isso, está com a nadadeira adequada. Se você subir com a técnica inadequada, você pode ser acometido por uma enfermidade descompressiva, de repente um barotrauma mesmo, desvio de traqueia. Se você não sobe, você não sabe que tem que abrir a boca para subir, o ar no seu pulmão pode expandir novamente, né? Quer dizer, vai expandir naturalmente, novamente. Então, assim, saber respeitar essas incursões como mergulhador é importante para a gente desenvolver nossa noção de segurança. Só fazer uma observação rápida aqui, que essa questão de segurança no mergulho, o caso do barotrauma na subida acelerada, isso se aplica ao mergulho autônomo, tá, gente? Isso aqui a gente está falando de segurança da pesca sub, mas é bom falar de uma coisa um pouco mais ampla também, tá bom? Mergulho autônomo, porque no mergulho em apneia, você vai pegar o volume de ar que está na superfície. Quando você voltar, o volume de ar que estava na superfície, ele não vai ser maior depois que você mergulhar em 30 ou 40, ele vai ser o mesmo. Então não vai ser o suficiente para provocar danos à sua saúde ali na sua subida. Mas diferente disso, no mergulho autônomo, você mergulha lá embaixo, você no menos 40, você respira a 5 atm a mais, né? Então, você quando voltar, aquele volume que você respirou lá embaixo, ele vai se expandir muitas vezes mais do que a sua capacidade, do que a capacidade que você tem de respirar na superfície. Tá bom? Hipotermia, né? A gente
gente evitar a hipotermia em águas frias, por exemplo, porque pode gerar perturbação cardíaca. O batimento pode tanto acelerar, pode tanto ficar desregulado, quanto pode também cair, perturbações cardíacas, né? Você vai ter um batimento, você vai ter o seu músculo cardiopulmonar em disfunção, tá bom? Através de arritmias ou até mesmo extremas bradicardias. Bradicardias é batimento fraco, tá bom? Que também poderão levar ao apagamento e subsequente afogamento. Isso aí foi a citação da Carol Meyer, né? Quando ela escreveu o artigo dela na revista. Vamos lá, vamos passar mais uma. Primeiro socorro, vamos falar um pouquinho de primeiro socorro. A gente vai ter uma prática de caso aqui, para a gente simular uma análise de caso, o que poderia resultar numa operação segura e sendo acometido no incidente, qual seria a primeira resposta do dupla, porque o dupla que é a primeira pessoa que vai dar essa resposta, né? O curso de formação de guarda-vidas, vou dispensar aqui no comentário, porque já fiz no começo aqui da nossa conversa, né? Pode voltar, Diogo. Vou abandonar até o microfone aqui para a gente fazer uma prática de caso rápido aqui. Olá pessoal, tem um voluntário aí, só para a gente falar um pouco do resgate de mergulhador em incidente. Alguém trouxe cinto de lastro, máscara snorkel? Tem uma máscara ali que Desce, chamando ali, Vou fazer uma prática. É só a máscara ou tá com snorkel? Dioguinho e Bruno, meus duplos. Até porque a piscina também, ela não teria profundidade para a gente fazer essa passadazinha aqui não. Mas são apenas alguns movimentos que a gente pode até treinar em casa, treinar pelo seu dupla. É importante a gente ter um dupla. Só um minutinho, isso aqui é só um negócio, isso aqui é minha, tá do sorteio. Eu já ganhei, tá? Essa é do sorteio? Quem te perguntou uma coisa? Você mergulha com ela acoplada, máscara ou sem? Aliás, Bruno, você que vai resgatar o Bruno. profissão, filho. Relaxa aí. Só que não bateu a cabeça. Essa daí é pra mergulhar lá em Ferracanga, hein, Diel? Cadê? Pra lá pra Cancún. A cabeça? E ela? Bota os nomes aí, aí. Vamos subir. Vai esperar você que tá aí. Vamos daqui. Não, isso é uma barata. Vou explicar. Olha o snorkel pra simular o... Vamos lá. Mergulhador, vamos lá, gente. Caso sério nosso aqui. Ó. Mergulhador desceu, tá? Ele está subindo para a superfície. Você sobe com o braço esticado, não, sobe aqui. Tá, o mergulhador está subindo, tá? Quer dizer, desceu, o outro ficou aqui na superfície, né? Vai ser até melhor a gente provocar, chega aí, vai ser até melhor a gente provocar essa diferença de altura que foi. Pode ficar aí, Jamil. Ó, o mergulhador está lá embaixo, está na caça. O mergulhador de superfície não, o dupla, qual que é a ideia? O dupla, ele vai manter o campo visual do mergulhador que está caçando. Eu não sei se todos têm essa prática, mas o que é mais seguro? Além de mergulhar em dois, não é só estar os dois na água, é estar os dois, considerando que um dos dois vai estar no campo visual respirando enquanto o outro faz a apneia. Essa é uma operação segura. Então vai lá, você está com a sua arma aqui, mergulhador desceu, controle de cano da arma, dedo do gatilho jamais,
controle de cano da arma, não vai mirar nele, correto? Você costuma mirar não, né? Só quando é o controle de cano da arma, a arma não tá com o elástico tensionado, mas mesmo assim você controla pela questão de protocolo. Brunão desceu lá, foi matar um badege. Beleza, você está controlando a arma aqui, você conhece a apneia dele. Quanto que o Bruno tem? Vocês mergulham junto comigo. Quanto que ele tem de apneia? Fala não. 2 ou 2,5. 2 a 2,5. Quanto que eu tenho? Você sabe quanto eu tenho, mais ou menos. Você é 1 minuto e meio de massa. Para vocês verem. O Diogo me conhece o Bruno. A gente já mergulhou algumas vezes. Ele sabe que se eu ficar 2,5, já estou fudido já, né? Porque eu não sou o Bruno, nós somos seres humanos diferentes, né? E eu não virei Superman da noite pro dia. Então 2,5 para mim já é bosta. Você viu o Bruno ali com 2 minutos, tá com o seu relógio aqui, mais ou menos tirou o tempo pela experiência. Você viu que ele tá tranquilo ainda. Mas passou 3 e ele tá lá, o que você faz? Atrás, vamos, vai mais pra frente lá então, Bruno. Vou atrás, então você vai atrás. Passou 3, muito comum antes do mergulhador, igual aqui nessa cadeira. Você tá mergulhando aí. Muito comum antes do mergulhador apagar, tá? O que pode causar esse apagamento? Né? Aquela dívida pessoal que você estabelece com o peixe que já está quase morto. Né? Badege não quer sair da lopa, você está aqui dentro. Idade, aí você já viu. Passou uns 2 minutinhos. Ele mesmo esqueceu, mas você sabe. Você vai pensar o quê? E que diabo que o Bruno está brigando com o peixe? Já deu 2 minutos nessa merda e ele está ali brigando com o peixe. O que você vai fazer? Antes dele apagar, isso pode presumir o apagamento. Pode preceder o apagamento. E aí o mergulhador que está na superfície vai presumir o que vai fazer. Antes de apagar, o que acontece geralmente? Você já apagou uma vez? O que acontece antes de apagar? Geralmente, isso pode ter acontecido com você. A fobia. Você vai dar um espasmo. A fobia, né? Mas um pouquinho antes do espasmo, você perde o sensorial você perde o seu senso de dor, tá? Eu não sei se o pessoal já perdeu. Eu já ouvi falar que é uma sensação gostosa. É gostoso. Você tá aqui, ó. Nossa, tá bom agora, parece que eu tô respirando. É tipo isso. Você perde o seu senso de dor. Então, você perdeu esse senso de dor, você pode saber, meu irmão, que você está próximo de apagar no fundo. E se você voltar, muito provavelmente você vai apagar na subida. Tá? E aí se você não lembrar disso, você vai querer lutar mais com o peixe, porque agora seu senso de dor foi embora, né? O seu limiar de dor foi embora. Então você, antes de apagar, geralmente faz um ou 2 espasmos com contração do abdômen. Você já percebeu que deu uns 2,5, 3, ele brigou com o peixe lá no 3, deu umas 2 contrações, você vem. Vamos lá. Mergulhando, faz um mergulho em 3 tempos, canivetezinho, do jeito que o Diogo sabe fazer. Já vai por trás. Já vai por trás, exatamente. Vamos lá. Diogueiro, é isso. Vai abordar. É natural que ele esteja apagado nessa hora. Mas antes de você abordar, vamos lá, pessoal. Você vai tentar. Não, porque você vai apagar. Mas se ele acordar nessa hora, pode ser que ele dê um susto. O camarada acordou com você lá? Ele deu um sustão, ele deu um cotovelado, né? Então você vai por aqui, chega na frente dele, mostra o cotovelo, dá um tchauzinho aqui. Não respondeu. Agora você tem uma certeza, identificação positiva do apagamento. Você vai por trás, chave de halter. Chave de halter, mantém o. Joga os nomes. Você mantém ali não precisa ser tocar não, você usa a maçã da mão, isso, você usa a maçã da mão, então chegou, tirou a fivela do cinto, tirou a fivela do seu próprio cinto, chaveou, maçã da mão, agarra o snorkel, vou abrir aqui para a gente conversar, o seu dedo de ouro vai em cima do snorkel dele aqui, ó, para ele não cuspir o snorkel, entendeu? Se ele voltar, possivelmente ele ainda tem ar no pulmão, porque se é um mergulhador com um pouco mais de experiência, ele não expeliu o ar.
Ele não expeliu o ar. Ele brigou e apagou, mas ele ainda está com ar no pulmão, ele tem volume. Então ele não vai engolir água. O que vai acontecer, você vai ouvir aqui, na hora que ele expelir. É a hora que ele vai voltar. Beleza? Vamos lá. Está subindo. Beleza. Subiu na superfície, borda do barco. Tá? Borda do barco. Aqui ficou ruim para fazer borda, né? Mas enfim. Deixa eu ver se eu ponho a cadeira aqui. Não precisa subir não. Bota a cabeça, tenta colocar a cabeça aqui na cadeira. Isso. Tirou o snorkel. Beleza. Por motivos óbvios, a gente não vai simular aqui, mas 2 insuflações de resgate. Tá bom? Tirou o snorkel, tira a máscara, tá bom? Borda do barco. Não é para tentar subir o cara pro barco. Não é para tentar subir. É para tirar as vias aéreas da água. Apoia. Barco bom de mergulhar é quando tem plataforma. Não é? Apoia na borda da plataforma, 2 insuflações de resgate. Como é que faz isso? Boca a boca. Como é que é? 2 boca a boca de resgate. Bateu aqui. Você vai tentar trazer ele assim. O colega não reagiu, você vem na carótida e aí daqui para frente é curso, 4 meses ali do curso de formação de guarda-vidas que a gente bate em cima da recuperação do afogado e aí é muita coisa para dizer que a gente não seria até irresponsável da minha parte continuar aqui para tentar dar um curso inteiro de primeiros socorros, mas basicamente até a retirada desse camarada d'água, tá? A sua atenção é na via aérea. A sua atenção não é tirar o cara da água. A sua atenção é só tirar as vias aéreas dele de dentro da água. Tirou as vias aéreas de dentro da água, 2 insuflações de resgate, 1, 2, e vem para cá para ver se você sente batimento, tá? Segunda coisa, chamou o apoio de superfície, o camarada do barco, para tirar ele no bicheiro, mete o bicheiro, puxa. Brincadeira. Para tirar ele de alguma forma, o cara vai estar dentro do barco, vai ajudar a puxar, tá bom? É lógico, existem maneiras seguras de fazer isso. Vamos lá. Às vezes eles estão só em 2. Os 2 estão na água. Eu estou presumindo ali que tem uma operação segura com 1 no barco. Mas vamos supor que são 2 para mergulhar, 2 na água. Porque você fez o curso. 100% mas eu quero aqui tentar dar uma demonstração. Quanto mais fizerem, melhor. O curso não nem custa dinheiro para fazer, né? Mas assim. Mas nesse caso eu acho que é importante, porque às vezes é 2 mergulhando e a luz fica incorporada. Quase sempre. Como é que vai subir o cara apagado? Lembra, então, subir o camarada apagado. O principal é tirar a via aérea de dentro da água. Mas para subir o colega apagado, para embarcar, né? Para embarcar o camarada apagado, tá? Você vai tentar reanimar antes de tentar subir. Você deu 2 insuflações, o colega não reanimou, mas se ele tem pulso, você já pode tentar subir, porque logo ele vai voltar, tá bom? Para você subir, uma coisa que é muito importante, você não tira a mão dele. Para você subir, você está aqui com dupla, você vai colocá-lo na borda do barco, colocar a mão, por isso é importante, embarcação com borda baixa, vai colocar as mãos do camarada na borda do barco, sempre controlando a via aérea, fora d'água, tentar segurar essa mão aqui, e aí é você e você mesmo, né? Vai tentar emborcar o colega na borda. Nesse momento, aí é onça, tá? Aí é onça. Você vai estar de nadadeira aí também. Nesse momento, você assume a borda, né? Sobe para a borda do barco. Ele vai dar uma leve emborcada aqui, mas de preferência ele vai emborcar na área seca da borda e não na molhada, tá? E vai tentar
ele com a cabeça para fora, você vai, atendendo a pedidos, né? Você vai tentar cruzar as mãos deles aqui, tá? As mãos dele aqui, né? Depois, lógico, de ter tirado sua nadadeira, e vai contar até 3, 1, 2, 3, e vai girar ele subindo. A tendência, até porque o colega vai estar de neoprene, vai ser ele permitir uma flutuabilidade positiva. Então você vai ter uma tendência a conseguir tirar ele melhor do que se ele tivesse sem roupa de mergulho, tá? Pode ser fácil para alguns, pode ser difícil para outros, depende sempre da vítima, depende do dupla, enfim. Vamos bater um papo aqui, como é que foi para colocar o colega lá, embarcar ele? Então, o deck de barco de Léo tem um deckzinho que é baixinho. Uma borda baixa, isso aí. 100%. Eu segurei ele, tenho o peito aqui, a mão de cá, chamei o Léo segurou no outro braço, a gente conseguiu sentar botar por cima aqui. A Léo conseguiu. Aí já veio no primeiro tempo aqui, você embarcou ele sentado na plataforma. No segundo tempo vocês embarcaram ele para dentro do barco. Igual pegar a barracuda grande. Isso aí, já vai primeiro a segunda. Isso aí. Foi mais fácil, depois voltou ficar na ordem. Isso aí. Foi muito mais leve. Não tem regra, cara. A regra é a seguinte: preservação das vias aéreas. Força mesmo e, meu irmão. Isso aí. Pessoal, então se a gente pudesse elencar aqui um passo a passo, primeira coisa, operação segura, em dupla, no mínimo. O primeiro mergulhou, você controla o seu arbalete, não vai mirar, não vai varrer, não é mirar, né? Fala varrer. Você não vai varrer o colega que mergulhou com a ponta do arbalete, você vai guardar ele aqui, você vai identificar, não vai colocar o dedo no gatilho em hipótese alguma, em hora nenhuma, apenas na hora de atirar no peixe. E aí o Paulo Pacheco trouxe para nós um importante procedimento para a gente evitar a gatilhada, né, Paulo? Então, assim, você até esse momento você tem isso controlado e tem o colega o duplo no visual. Mantendo o duplo no visual, você conhecendo o seu dupla, que é muito importante também conhecer, por isso que alguns mergulhadores experientes às vezes não querem chamar, eu não te conheço, e nosso grupo, e é difícil você também chegar num grupo, né? Porque toda vez, eu até entendo, toda vez que chega alguém novo num grupo de mergulhadores experientes, essa pessoa provoca uma necessidade de se adaptar ao grupo e o grupo de se adaptar a ela. E se tratando de um ambiente hostil e ermo, você está colocando mais um item de cheque dentro da sua operação de mergulho. Normal. Talvez por isso vocês não me chamam tanto para sair, né? Meu WhatsApp nos fins de semana ele nunca toca, só quando é uma terça-feira para completar. Vou fazer uma conta lancha, eu pago adiantado, a gente vai descontando. Mas enfim, eu entendo que o pessoal que fecha grupo, quer dizer, todos nós temos que entender isso, né? Que a gente vai baseado na confiança que a gente tem um no outro e no conhecimento de apneia que a gente tem um do outro, né? Que é importante. Vocês viram que vocês não sabiam quanto tempo, a maioria aqui não sabia quanto tempo de apneia eu tinha. O jogo não está errado, 1 minutinho, 1 minuto e meio já é o meu máximo, mas ele sabe que o Bruno, o Adiel, eu também sei que eles têm de 2,5, 2,5, quase 3 ali. É uma coisa assim, que você não vai se assustar com um camarada voltando a 3. Mas se eu voltar a 3, eu tenho certeza que vocês três vão falar, caraca, o que aconteceu? Né? Então assim, essa identificação vai ser no tempo, a experiência do mergulhador que está lá na superfície falando, não, passou só 1 minuto ainda, ele está lá ainda. Né? Deu 2,5 brigando com o peixe, também é uma questão de experiência. Começou a espasmar, opa, tem coisa aí. Você desce, identifica no ecrã da máscara. O cara não respondeu, meu irmão, é caixa, tá? Tira seu cinto, tira o cinto dele, faz uma chave aqui, vou falar chave de Haltech, tem um nome técnico específico, mas a gente fala, faz uma chave aqui por baixo da axila dele, junta a sua maçã da mão, junta com o snorkel e com a máscara, não retire o snorkel, não retire a máscara, você pode provocar no colega que está desmaiado ali, você pode provocar uma reação de tentativa de retorno dele, tá? Então você junta ali e volta com o conjunto máscara e snorkel dele acoplado. Quando você tirar da água, você tira,
faz as suas insuflações. Se você escutar ou perceber que ele expeliu o volume que ele tinha no pulmão ainda na água, você já pode, assim, você já tem uma tendência de que ele está voltando a respirar voluntariamente. Então lembra de checar se esse mergulhador que você está resgatando, se ele está respirando voluntariamente, porque também pode ocorrer dele estar inconsciente, porém respirando. Não é todas as vezes que ele vai estar em parada respiratória só porque ele está inconsciente. Então lembra de checar isso também. Como é que é uma forma eficiente de checar se está em parada respiratória? Você lembra aí? Ver e ouvir sentir. Chega isso aí, checagem de pulso e o ver e ouvir sentir. Você chega o ouvido perto da boca e do nariz e enxerga ali se ele vai ter elevação na caixa, né, torácica. Tá bom? Beleza, gente? Essa é a ideia de você trazer de volta o colega à superfície. Lembrando que essa ideia ela vai ser bastante aplicável aos mergulhos mais rasos, né? Muito melhor de se aplicar aos mergulhos de até 10 metros, tá bom? Mesmo porque, a depender da visibilidade aqui na nossa região, dificilmente, em poucas janelas do ano, a gente vai ter mais de 10 metros de visibilidade. Poucas janelas do ano, aí eu diria, tá? Hoje, inclusive, a gente estava comentando, né, Paulo? Hoje deu uma janela aí de visibilidade boa, né? Parece até que a natureza sabe que os mergulhadores hoje não vão sair para matar peixe. Aqui todo mundo reunido, acordei lá, olhei para o mar, porra, a água encostando, a água limpa encostando no costão ali, coisa que, porra, finalzinho de inverno e começo de primavera é difícil de acontecer, virou o tempo ontem, quando é que a gente ia imaginar, virou, e de repente vira só o dia de hoje, amanhã já está sujo de novo. Eu tinha uma pergunta aqui, não? Você vai falar? Sobre essa prática aqui e esse nosso desempenho aqui para poder provocar o retorno do mergulhador à superfície. Algum comentário, alguma observação bacana aí que a gente teria para fazer? Ou se tiver alguma dúvida? Pensando, até eu comentar na Paulo estava falando, eu já vi, nunca fiz, eu já vi, assim, essa questão de estar mergulhando em dois, se caso venha a acontecer, essa dificuldade de colocar o duplo para cima da embarcação. Eu já vi vídeo, no Sabe Tudo, no YouTube, de você deixar uma corda de laço para fora da borda. Quando você for chegar na embarcação, principalmente com uma borda alta, né? Você, ao invés de tentar jogar a pessoa por cima da borda, você passa ela pela corda para depois você conseguir subir ela. Tem essa questão de você jogar e você conseguir a pessoa cair de onde ele está. Seria mais para segurar a pessoa. No YouTube tem vários especialistas em generalidades. Eu tenho medo do YouTube, do Google. Assim, eu não vou aqui me colocar num lugar de reprovação. Isso daí está reprovado. Quero dizer isso. É porque é uma análise muito breve que a gente está fazendo sobre um assunto que é muito importante. Mas a gente pode pensar em alguns princípios que são básicos. O primeiro deles é você não largar a vítima. Que o seu duplo agora, ele além de ser seu duplo, ele é uma vítima que você está resgatando. Se você larga, por algum motivo, você pode perdê-lo. Ele emborcar de novo, ou afundar. E aí, meu irmão, afundou, corrente oceânica, você perdeu, vai estar desesperado. Você, momento de distração, colocou ele ali, a volta no barco. Quando você voltou, o cara não está mais lá. Você olha para frente, o cara não está mais. Perdeu o cara. E isso para acontecer não é assim, 10 segundos você já perdeu o cara. Dependendo de como vai estar o mar, de qual vai estar a posição do seu barco, como é que ele vai estar fundeado, né? Um outro princípio que esse procedimento estaria evitando, um outro princípio de segurança que está sendo evitado aí, e que na minha visão não está muito adequado, além de largar,
é que quando você deixa essa vítima ali nessa corda, vamos dizer assim, né, nessa espera, você não vai estar controlando a cervical dela, você não vai estar sustentando ali as vias aéreas fora da água. Então, em 10 segundos que você vai contornar o barco e voltar ali, ele pode ter simplesmente retornado à respiração. E o que vai acontecer se ele retornar a respiração e estiver enforcado com a cabeça na água? Ah tá, seria uma corda ele ficar assim. Menos mal. A sua vista. Ah, sim, entendi. Seria uma corda de segurança na plataforma baixa. Bacana. Você vai tentar amarrar ele ali, vai segurar ele para subir, mas vai subir com a mão em cima dele. Bacana, agora eu entendi. Bacana, faz sentido, faz bastante sentido. Mas assim, eu não posso concordar por um motivo só. Eu não posso aqui, isso aí está certo. Não está certo por um único motivo. Porque do ponto de vista da gestão de operação segura, tinha que ter mais um lugar. O único motivo é esse. Beleza? Mas, se não tem no barco, olha, então a gente não está falando de operação segura mais, e o que tem para ser feito é isso, tudo bem, me parece seguro. Né? Dentro da insegurança que já está causada, né? É a mesma coisa de falar assim, não, se eu andar num carro que tem airbag, aí eu não uso cinto de segurança. Eu posso concordar. É a mesma coisa de dizer que não tem um camarada no barco. Chama de canivete. Automaticamente eu já tiro o snorkel da boca, tá expulso. Você cospe ele para não sair o ar. Alguns mergulhadores têm essa prática, tá? No caso, se eu for um apagamento lá embaixo, é aconselhável eu estar utilizando o snorkel ou não interfere em nada? Boa pergunta. O negócio do apagamento lá embaixo, você não movimentar a musculatura da capa bucal, é algo que você vai fazer para evitar que tenha ali um espasmo de retorno, né? Para você evitar causar como é que eu posso dizer? Para você não incentivar a musculatura a ter uma reação, tá? Então, se você está, vamos supor, Deus queira que não, mas se acontecer de um mergulhador estar apagado, sem o snorkel, não vai colocar o snorkel, vai subir com a maçã da mão no queixo e com a mão em cima da máscara. Vai dar lá o nosso tchauzinho aqui, identificar ali de forma positiva que houve um apagamento, vai voltar com ele da forma que ele está. Deixa o snorkel. Mas se tiver o snorkel, vai ser também uma outra situação. Não vai retirar e vai manter o snorkel dentro da boca do mergulhador. Beleza? Quando subir, retirar o snorkel da superfície, efetuar as insuflações de resgate. Olha, estar com o snorkel alagado ou estar sem snorkel, do ponto de vista da segurança, não tem interferência. Assim, da segurança para o resgate do mergulhador. Não me parece ter interferência. Tá? Agora, do ponto de vista da segurança da sua operação de mergulho, me parece ter interferência sim. Porque, como eu falei aqui no começo, quando você está com o snorkel alagado dentro da sua cavidade corporal, você vai mais facilmente se lembrar, isso é um gatilho para lembrar você de que você tem que desalagar o snorkel quando você subir. Porque não é comum desalagar o snorkel tirando ele da boca. Você sabe, já viu alguém fazer isso? Tirar o snorkel da boca para desalagar. De repente, um mergulhador de primeiro mergulho, o cara querer fazer isso por uma questão de, né? Mas não é comum. Então você vai se lembrar naturalmente que vai ter que se guardar no seu pulmão para desalagar o snorkel quando você retornar. Entendeu? Isso pode ser um pouco mais seguro. Mas do ponto de vista do resgate, estar com ou estar sem o snorkel, se o snorkel já está alagado, né, não faz muita diferença. Nessa questão aí de você acenar para o mergulhador, eu não acenaria. Eu
tocaria só tocaria no corpo. Se eles olhassem para mim, se mexesse, ele não estava apagado. Mas se ele continuar do mesmo jeito, eu já faço o procedimento. Imagina para poder não causar nenhum susto nele. Sim, tem tudo a ver. Também porque nem sempre ele vai conseguir perceber, a gente vai perder um tempo muito precioso. Isso, tem tudo a ver. É porque a gente traz aqui, profissionalmente, a gente traz protocolos, né? Essa questão do assinar já é um protocolo batido. Mas é importante a gente entender qual que é o princípio disso. O princípio é você identificar se ele está consciente. Então, podemos até trocar isso. Trocar a nossa fala tem tudo a ver. Só tocar no mergulhador, se ele estiver consciente e for alguém desatento, aí nós entramos assim, nós podemos enveredar por várias dúvidas, várias questões, caso a caso. Né? Se for um camarada mais desatento, você tocar e esbarrar, ele pode não dar confiança nisso se ele estiver consciente. E se você aparecer na frente do ecrã dele, ele vai te dar essa resposta positiva. Né? Há também quem diga que esse protocolo via ecrã, né, fazer essa identificação visual, você consegue, aí vem os ASIS do mergulho lá para falar que você faz uma identificação visual do cheque de pupilas. Você sabe hoje que tem muita máscara que usa o ecrã espelhado por vários materiais diferentes. Não é um papo aí que me traz tanta viabilidade para esse procedimento. Mas o princípio é identificar se esse mergulhador realmente está inconsciente. Por quê? Se você não identificar que ele está inconsciente e ele estiver consciente, qualquer movimento que ele receber de resgate, para ele, consciente, vai ser um movimento que ele vai ter que hostilizar. Se você não identificar nível de consciência no mergulhador na hora do resgate e for fazer uma chave de rock aqui no camarada, de repente quem vai ficar inconsciente é você. Né? Porque você está numa situação de estresse, embaixo d'água, nenhum dos dois está respirando, e aquela movimentação ali não é uma movimentação natural de quem tem experiência embaixo d'água. Então, ele vai sentir alguma coisa passando na axila dele aqui, ele vai achar que pode ser uma moreia ou alguma coisa, ele vai dar, mas estava nada. Então, o princípio é identificar se tem consciência. Né? E aí, você com a sua brilhante experiência, trazer esse conteúdo. Né? Olha, realmente, se for o seu duplo, alguém que você tem costume, você sabe uma maneira melhor de identificar a consciência dele. Tem tudo a ver. Mais algumas? Não? Vamos para chamada de emergência, né? Falar rapidamente sobre chamada de emergência. O número emergência do Corpo de Bombeiros é 193. Eu peço desculpas que eu não escrevi. Obrigado. O número de emergência do Corpo de Bombeiros é o número 193. A capitania dos portos tem um número fixo de emergência. Cada capitania tem um. E é importante, toda vez que a gente sair, a gente tem escrito, tá? No celular não é bom não. A gente tem escrito no barco, de repente até numa folhazinha, como é que fala? Plastificada, bacana, os números de emergência, número da capitania dos portos, número de telefone fixo e celulares, de organizações que prestam apoio. Até de repente aquela comunidade de pesqueira que está mais perto do seu ponto, tá bom? Isso é importante. E canal 16, vocês usam o canal 16? Usa lá o canal 16? Tem bastante compreensão, não tenho muita experiência não. Eu sei que o canal para emergência para tudo. Então é um canal único, né? Então de comunicação com a de emergência. Então, oi? 16 ou 33, né? Então, o que se coloca na doutrina, todo mundo que faz um curso de embarcação, a Marinha orienta o canal 16. Não sei se agora mudou. O 33 de repente é um canal mais para comunicação, 16 mais para emergência. Né? Fala. Mas pensando então, a gente
aqui algumas vezes, né, Sofrer? Tem o número do Peçanha. Quem que a gente deve acionar primeiro? São os bombeiros e a capitania. Porque na última, um mês atrás, te liguei e estava tendo essa guerra, um ligando pro bombeiro, outro ligando pra capitania. Capitania nunca. Emergência bombeiro. Sempre bombeiro. Emergência. Lembrando que é emergência. Tá bom, Isso aí. Então, isso aí. Vamos analisar assim. Prestação de socorro. Se for um barco à deriva. Se for uma pessoa com trauma grave, quebrou o pé, quebrou o tornozelo, quebrou o joelho, está ferido, tomou um tiro de abalex sem querer, pai e tal, bombeiro. Tá? Capitania, cara, o canal da capitania serve mais para fazer denúncias do que para apoio de emergência. Até porque, tá no bizu aqui, se a gente tem uma embarcação motorizada, e essa embarcação motorizada apresenta problemas técnicos, a capitania pode ir até a embarcação e vai fazer todo o checklist legislativo para poder identificar se houve imperícia, imprudência, negligência daqueles marinheiros ou capitão da embarcação. E ela não reboca de graça. Né? Então, assim, o canal da capitania, ele serve para prestação de apoio. Mas eu não sei a partir de que ponto que essa prestação de apoio pode ensejar consequências infracionais da legislação, entendeu? É algo que eu não tenho muito a fundo, porque é procedimento da Marinha mesmo. Pode... Esse ano agora aconteceu 2 acidentes em Guarapari. Foi a escuna que bateu nas pedras lá. Eu vi o vídeo. E quem socorreu assim rapidinho mesmo foi o pessoal da Marinha, cara. O pessoal do bote, salvou. Você sabe por quê, né? Guarapari? Verão? Finalzinho de verão. Foi agora esse ano agora. E o outro, 15 dias depois, Eles já estavam na água, já, os caras já. foi o caso do pessoal que ficou de canoa, de madrugada também. Ficou de canoa, foi esse Sempre a capitania que Foi aonde essa da canoa aí? Vai para Guarapari também, no centro. Mas fora, bem fora, assim? Perto, na costa. E quem fez resgate? Salvamento. Salvamento foi quem que fez? Os colegas? Foi o pessoal da capitania. Canoa Havaiana? Esse já foi outra ocorrência. E a capitania provavelmente já estava na água. Foi de manhã cedo, ó. O bote deles nessa época foi na água, mas a ligar para eles ligaram para Isso aí. Mas a canoa Havaiana não é motorizada. Então não tem placa. Pode ser que não teve. Então, como não tem emplacamento, né? Isso. A capitania vai prestar o apoio ali. Creio eu que não tem punição, ato infracional, porque não tem como registrar, igual o carro. Você tem um patinete motorizado ali, mas não tem placa. Você anda ali e caiu. A polícia militar pode estar passando te ajudar. Mas agora, se você tem uma moto emplacada, se você sabe que está vencido, você caiu, eles vão recolher sua moto. Entendeu? Mais ou menos essa. Cara, é melhor ligar para todo mundo. Liga para todo mundo. Quem chegar primeiro. Marcelinho, aproveitar que você está aqui, a história lá do Barão que mordeu você aquela. É só pra gente ir. É só pra gente ir. O bombeiro, tipo assim, porque eu vou ligar pra todo mundo, vai dar duplicidade de atendimento. Cara, eu como profissional, oficial do Corpo de Bombeiros aqui, eu acho que não tem nada. Nós estamos 24 horas lá. Alguém aqui tem um bombeiro, né? Com os colegas aí que tem colegas de bombeiro, vocês devem sacanear os caras. Vocês folgam um dia para descansar 3 depois da folga. Só pensar. Só. Eu não sou seu amigo, você não me chama para pescar lá Mas enfim, o bombeiro trabalha um dia, 24 horas, para folgar 3 dias. Esse um dia que ele trabalha, cara, é aceitável ele ter uma atividade, mesmo que tenha duplicidade de ocorrência. Se ele já colocou o barco na água, mas alguém foi chamado lá e já resgatou, tudo bem também. Não tem nenhum problema com isso não. Essa questão da Marinha, quando eu fiz lá o curso na Marinha, o sargento falou com a gente, né? Chama a Marinha, em último caso, que a gente vai. Mas você usa o último caso, entendeu? O próprio sargento falou com a gente, assim no curso. Chama todo mundo. Quem é
Você não sabe se o seu celular vai cair na água, se vai acabar a bateria, se vai acabar o sinal. Chama quem você puder chamar. Mas o último caso é a maninha. Tipo assim, se você tiver, tipo assim, errado, passageiro a mais. Só para ressaltar a importância do canal 16, ele é universal, então o mundo inteiro funciona. Então, às vezes, se a embarcação sair, tem uma bandeira de um navio estrangeiro, passagem para reconhecer. E também uma dica que a gente sempre recomenda. Só vai ter que lembrar de falar inglês, né, gente? Sem problema. Correto. Isso aí. E sempre, antes de sair de casa, informar a família uma coisa que a gente sempre esquece, aonde está indo, com quem está indo no barco, isso é uma coisa. Pra onde vai, com quem vai, isso aí, que horas volta. Isso aí, importante. Pessoal, aqui nossa apresentação está por encerrada. Eu quero agradecer, deixa eu só confirmar aqui. Quero agradecer aí a participação de todo mundo e as nossas dúvidas aí que a gente conseguiu sanar, viu? Bruno, Matiel, alguma outra dúvida aí pra gente finalizar? Na verdade, só para acrescentar informação aí de parte de alimentação e tudo, eu já fui em vários nutricionistas, né? Não é toda nutricionista que vai passar esse conhecimento. Tem que ser uma nutricionista esportista, do esporte, né? Que ela vai se especializando. Aí eu tive contato com a esposa do Diego Santiago, que a maioria aqui conhece. A esposa dele é nutricionista esportista. E ele conseguiu com ela pegar todo um checklist daquilo que é recomendado a partir... Não seria nem dieta, assim, seria mais assim, coisas que vai te ajudar no pagamento, coisas que vai te ajudar. Então o que ela recomendou? O próprio Diego conta lá o relato que ele quase apagou porque ele ficou o dia todo mergulhando e não se hidratou. Quando ele pegou a água, ele sentiu, ele estava sentindo que ia apagar. Aí o que ela passou? Um isotônico você levar e uma garrafa d'água. Ou 2 isotônicos, 2 garrafas d'água. Mas ela passou que só de você não se hidratar direito e a falta do isotônico, os minerais ali pode influenciar no apagamento, porque entra a desidratação também que acontece. E a maioria não... Porque se a gente sente sede para beber água, a gente já está desidratado. Né? Sim. E influencia no apagamento, entendeu? Pode ser uma coisa que pode ajudar eu no mergulho. Quero agradecer, cara, a oportunidade de você vir e falar para a gente fomentar melhor, mais ainda, tá? Essa nossa incursão. Agradecer a me colocar à disposição para a gente ir uma próxima, se bem, né? Vou dizer que nós estamos tentando fazer no nosso a gente falou que a gente vai fazer acho que achar todo mundo, trazer para funcionar, tal, dentro do quartel, previamente controlado, vai ser bacana. Obrigado, pessoal.